175, ela vai falar sobre a questão do estresse, tá? Então, ele fala que o estresse é definido como um conjunto de respostas do organismo a inúmeras situações do nosso cotidiano e que esse estresse ele pode provocar aumentos na frequência cardíaca, respiratória e na pressão arterial, e que essas respostas podem persistir e ainda podem prejudicar o organismo. Aqui ele cita alguns sintomas do estresse, como dor de cabeça, dores no peito, taquicardia, queda de cabelo, né? E aí ele fala do que os fatores são muito variáveis, para cada pessoa pode ser relacionado ao trabalho, ao estudo, né? Como que enfrenta situações do dia a dia. E que uma alimentação adequada, prática de atividades físicas, medicamentos, podem às vezes auxiliar no tratamento, né? E a atividade pede para ser feita uma pesquisa com os colegas para descobrir situações que provocam estresse, como evitá-las ou amenizá-las. Trocar ideias com a turma e aí fazendo um cartaz. Esse cartaz, como a gente já tem trabalhado, seria um cartaz virtual. Você pode também fazer essa atividade descrevendo esse exercício no seu caderno, tá? Para a gente corrigir e apresentar na aula online. Então, nesse momento, você vai poder construir um cartazinho individual mostrando as situações que provocam estresse, como evitar e como amenizar essas situações, tá? E pode também destacar os sintomas, as causas, a prevenção do estresse, assim como curiosidades e informações sobre esse problema, que é tão comum na sociedade que nós vivemos. Ainda nessa página, a letra B já vai falar aqui então sobre o hormônio que é produzido nas glândulas suprarrenais e como que esse hormônio influencia o corpo em situações de estresse e como que ele age. Então, as suprarrenais são aquelas glândulas que ficam acima dos rins, elas produzem o cortisol. E ele age coordenando respostas que preparam o nosso organismo para enfrentar situações de estresse e alertar o nosso corpo a essas situações. Aqui mostram pessoas idosas fazendo uma atividade física. A atividade física ajuda a combater e a reduzir o estresse. E aqui ele pede ainda na letra C para organizar, junto a outros grupos, professores, uma campanha de prevenção ao estresse. Então, isso está lá relacionado à letra A. Expondo cartazes e fazendo um seminário. Não vai dar tempo de todos falarem, tá? Na nossa aula online, alguns alunos que tiverem feito seu cartaz virtual vão poder apresentar ou podem abrir o microfone e falar alguma coisa que você escreveu no seu caderno a respeito desse tema. Na página seguinte, na 276, é um resumo de tudo que a gente estudou nesse módulo 2. Então, aqui começa com o sistema nervoso e ele fala que as células do sistema nervoso. Nós vimos que são dois grupos de células, neurônios e gliócitos. Qual a função? Neurônios transmitem impulsos nervosos. Gliócitos sustentam e mantêm os neurônios, atuam na produção e manutenção da bainha de mielina e elimina os resíduos do metabolismo de neurônios. São células que completam a ação dos neurônios. E as partes do neurônio nós vimos que é o corpo celular, dendrito, axônio e o extrato mielínico, recobrindo o axônio. O sistema nervoso está dividido então em central e periférico. O que o central faz? Recebe informações de diferentes partes do corpo, formado por encéfalo e medula. Já o sistema periférico, ele envia os impulsos até o corpo, né? E traz as respostas de diferentes órgãos e estruturas. E é formado, então, por nervos e gânglios. Divide-se o sistema nervoso periférico, estão vendo que tem aqui uns pontinhos? Ele divide-se em parte somática, que relaciona aos comandos dos nervos e músculos esqueléticos, e a divisão autônoma do sistema nervoso transmite impulsos dos nervos que controlam tanto o músculo liso quanto cardíacos e glândula. É aquela parte autônoma, a gente não controla o trabalho desses órgãos aqui. Eles trabalham independente da nossa vontade.
Aí nós vimos que as glândulas, elas podem ser classificadas em 3 grupos. Isso a gente falou na aula passada. Exócrinas, quando os ductos conduzem a substância para o exterior ou para cavidades do corpo. As endócrinas, quando os hormônios são lançados na corrente sanguínea. E as mistas, como o pâncreas, que podem produzir hormônios e outras substâncias. Ele produz a insulina, o glucagon e o suco pancreático, né? Aí a hipófise, ela produz diversos hormônios que controlam as atividades de outras glândulas. Lembra que a gente falou que ela é chamada de glândula mestra? A tireoide, ela vai produzir os hormônios T3 e T4, que estão relacionados ao hipotireoidismo e ao hipertireoidismo, quando a glândula trabalha menos do que deveria e aqui quando trabalha mais do que deveria, provocando aquele bócio ou papeira. E as paratireoides localizam-se atrás da tireoide e secretam o paratormônio, que é um hormônio que regula a quantidade de cálcio para os ossos e auxilia na coagulação e contração muscular. As suprarrenais vão secretar o cortisol, que é aquele hormônio chamado de adrenalina, que auxilia o corpo em situações de estresse. O pâncreas, chamado de glândula mista, vai produzir a insulina, o glucagon. A insulina reduz o nível de glicose, o glucagon aumenta o nível de glicose. São chamados de hormônios opostos. E os testículos são responsáveis pela secreção da testosterona, que é responsável pela produção de espermatozoides e desenvolvimento das características masculinas, e os ovários, que produz o estrógeno, que estimula o desenvolvimento dos órgãos genitais e prepara o útero na gravidez para receber o embrião, e ainda a progesterona, que estimula a produção de leite junto ao estrógeno, preparando também o útero para a gravidez.